Quantas pessoas que a sociedade declarava como perdidas, o drogado sem solução, o morador de rua vivendo uma vida desumana. É melhor uma igreja pequena pregando o verdadeiro evangelho e levando as pessoas até Cristo do que uma igreja grande pregando o evangelho de conveniência e levando a criaturas. Jamais será superior ao seu Criador. Uma pessoa com pouco estudo consegue conversar com PhD demonstrando tanto conhecimento quanto ele. Se tentarmos maquiar esse evangelho para que as pessoas o aceitem, estamos pregando o falso evangelho. Essa é a fraqueza de Deus, que é mais forte do que a força do mundo. Em qualquer área da nossa vida, seja profissional, religiosa, familiar e outras mais, não terá êxito se tiver divisão entre as pessoas que fazem parte dela. É normal termos divergências, mas isso deve ser tratado internamente e não ser levado para fora do grupo. Em um grupo de trabalho, é fundamental que as pessoas expressem a mesma ideia, o mesmo objetivo, caso contrário, ele não irá para frente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Um dos objetivos da crucificação de Cristo é que sejamos um, assim como ele e o Pai são um. O que acontecia em Corinto, conforme relatado nesse texto, infelizmente, milhares de anos depois, ainda acontece nos nossos dias. Divisão no corpo de Cristo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Um exemplo disso são aqueles que se denominam evangélicos e colocam como pilar o nome do líder ou o rótulo da igreja acima do nome de Cristo. Apesar de termos líderes notáveis, eles nunca poderão estar acima do nome de Jesus. Devemos respeitá-los como autoridades, mas não devemos firmar a nossa fé em cima da fé deles. E é por isso que é muito importante termos o nosso próprio relacionamento com Deus para não ficarmos à mercê da fé alheia. Se a pessoa cair, caímos juntos. Eu comento sobre isso nesse vídeo. E o texto ainda fala: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O chamado deles não é para salvar a humanidade, é para pregar o evangelho. E não o evangelho deles, mas o evangelho de Cristo. As igrejas também não podem se projetar como salvadoras, porque assim como líder, as igrejas não salvam ninguém. Só quem salva é Cristo, somente Ele. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Todos aqueles que trabalham na igreja em uma posição só porque lhes agrada, mas que não agrada ao Senhor, estão fadados ao fracasso. Cristo deve estar como Senhor em todas as áreas da nossa vida, inclusive no trabalho que é feito para Ele mesmo. E se o pilar da nossa vida é Cristo, não podemos trabalhar na obra dele usando artifícios humanos só para nos promover. Não é na nossa força nem na nossa sabedoria que vamos levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Porque o verdadeiro evangelho é só um: Cristo e Cristo crucificado. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por mais que para as pessoas a mensagem da cruz seja loucura, se tentarmos maquiar esse evangelho para que as pessoas o aceitem, estamos pregando o falso evangelho. Infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas estão visando a quantidade ao invés da qualidade. E para isso estão moldando as pregações e os louvores de tal forma que as pessoas se sintam confortáveis ao ouvi-los. Se a mensagem da cruz, com todas as renúncias que ela traz junto,
Orai pelos vossos inimigos, seja um homem de uma só mulher. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Tantas e tantas outras renúncias. Se isso afasta as pessoas, a única coisa que podemos fazer é orar para que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos tirar nenhuma vírgula do Evangelho para satisfazer ninguém. É melhor uma igreja pequena pregando o verdadeiro Evangelho e levando as pessoas até Cristo do que uma igreja grande pregando o evangelho de conveniência e levando as pessoas por caminho do engano. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso me remete à velha e conhecida ciência. Ela é muito útil para a humanidade e mostra o quanto o homem usa sua capacidade dada por Deus em benefício de muitos. Porém, ao mesmo tempo que ela mostra a capacidade humana, ela também mostra o quanto o homem é limitado. Quantos cientistas mudaram as suas teses? Uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo não faz mal, depois volta o que era antes. Quantos médicos decretaram sentença de morte de dias, semanas, e Deus fez as pessoas viverem anos, anos e mais anos. Ou seja, por mais que o homem estude, pesquise, tenha um QI elevado, ele não é nada diante de Deus. A criatura jamais será superior ao seu Criador. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se o que as pessoas procuram encontrar na igreja não for Cristo, a igreja não deve mudar para ser aceita por elas. Cristo não precisa delas, são elas que precisam de Cristo. Talvez as pessoas distorçam o texto abaixo. Para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse texto não se refere a mudar meus valores, a minha conduta, se refere à comunicação. Para falar de Jesus para alguém, eu preciso falar em uma linguagem que a pessoa entenda. E aí entra o choque do mundo. Uma pessoa com pouco estudo consegue conversar com PhD demonstrando tanto conhecimento quanto ele. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu me lembro bem quem eu era quando eu fui chamada. Ninguém. E quem eu sou hoje? Nada mais, nada menos do que a serva do Deus Altíssimo. Em Cristo Jesus eu não sou pouca coisa não, eu sou muita coisa. Não por minha causa, mas por causa dele. Quantas histórias de mulheres aparentemente frágeis que foram até a boca de fumo do traficante mais perigoso da comunidade para tirar o seu filho das mãos dele com uma autoridade que o traficante teve medo dela. Essa é a fraqueza de Deus que é mais forte do que a força do mundo. Mas essa mulher não pode voltar para casa dizendo que o líder do tráfico não teve coragem de enfrentá-la. Ela deve voltar para casa proclamando aos quatro cantos o quanto Deus é poderoso. E ai dela se tomar a glória para si. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quantas pessoas que a sociedade declarava como perdidas, Deus levantou.
o drogado sem solução, o morador de rua vivendo uma vida desumana, o bandido irrecuperável e tantos outros que, por mais degradadas estivessem as suas vidas, após reconhecer que eram pecador, que Cristo morreu na cruz por eles e que ressuscitou ao terceiro dia, Deus deu de volta a dignidade, o respeito das pessoas, uma vida humana. Mas isso acontece para a glória de Deus e não para a glória deles. E para terminar, a minha oração é que preguemos apenas o Evangelho de Cristo. Que não nos moldemos aos padrões do mundo para sermos aceitos. Que não concordemos com igrejas que mudam os padrões de Deus para agradar o mundo. Que vivamos em unidade com todos os nossos irmãos em Cristo, independente do rótulo da igreja. Que busquemos ter relacionamento com Cristo para não dependermos de líderes de igreja, mas dependermos somente dele. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.